Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Carolina, eu sou uma paulistana que mora na capital de São Paulo. Tenho 26 anos, sou formada em marketing pela IASH, USP Leste, e há 6 anos eu trabalho com educação e inovação social aqui em São Paulo. Eu sou uma apaixonada por leitura, desde que eu era pequenininha, que eu me entendo por gente, o meu sonho era aprender a ler. Então, antes de eu aprender a ler de fato, eu vivia andando pela casa carregando jornal, revista, livro. Eu sentava no sofá e fingia que eu tava lendo, que eu já sabia ler. A minha mãe e os meus tios contam isso, assim, com muita alegria, né? Falando que desde pequena eu já mostrava o quanto eu gostava de ler e sou uma leitora, assim, assídua. E depois, quando de fato eu comecei a aprender a ler, eu queria ler tudo que passava pela minha frente, então eu sempre fui de ler muito. E criei uma relação de muita intimidade e prazer com a leitura. E acho que isso me ajudou muito na minha vida, não só em termos pessoais, né, de crescer e me desenvolver, mas também na escola, porque para você, quem é um bom leitor geralmente é alguém que é muito bom em interpretar texto, e tudo é interpretação de texto, né? Desde uma prova que você vai fazer até quando você lê um jornal, quando você tem que tomar uma decisão da sua vida. Então, quanto mais repertório a gente tem para entender e interpretar o mundo, mais rica é a nossa existência e as decisões que a gente toma também são mais acertadas. Enfim, eu sou uma leitora assídua há muito tempo, e uma coisa que acontece comigo quando eu termino de ler um livro, eu sempre fico procurando pessoas que tenham lido o mesmo livro para eu conseguir trocar impressões, dicas, entender o que a pessoa pensou sobre aquela mesma obra. E eu acho que isso acontece muito porque a leitura de cada um é muito particular, né? Então, às vezes eu posso ler um livro, você pode ler o mesmo livro e a gente tem interpretações completamente diferentes sobre o que aquela obra significa. E eu acho muito rico essa troca. Só que nem sempre é tão fácil assim encontrar pessoas que estejam lendo os mesmos livros que eu. Então, geralmente eu vou na internet, dou um Google, eu quero ler a resenha, quero entender a crítica, ver se eu acho algum grupo no Facebook ou algum blog, algum youtuber que tá falando sobre aquela obra para ver os comentários das pessoas, mas nem sempre eu consigo uma troca assim mais efetiva focada naquela obra. Então, acho que a ideia do Vida por Extenso é uma ideia de um canal onde a gente consiga trocar experiências literárias, não apenas literárias, mas principalmente. Então aqui também a gente vai trazer dicas de filmes, de seriados, de teatro, de museu, exposições, mas o foco principal são os livros. E um canal para eu conseguir trocar com vocês as minhas experiências literárias e também ouvir o que vocês acham das obras que eu tô lendo e até de outras obras que vocês estejam lendo e eu não conheça. Então acho que a proposta principal do Vida por Extenso é ser um clube do livro digital ampliado em que a gente consiga trocar e ir fomentando a leitura um dos outros. Além disso, acho que um ponto muito importante para comentar é que ano passado, no final do ano, em dezembro, eu tenho um grupo de amigos no WhatsApp e a gente sempre faz um amigo secreto no final do ano, que é tradição. E ano passado alguém jogou uma ideia assim, falou, por que a gente não faz um amigo secreto de livro físico baseado numa notícia de que muitas livrarias aqui em São Paulo estão fechando. Então, grandes livrarias como a Saraiva e a Cultura estão com dificuldade para continuar abertas e estão fechando as portas. E aí, quando eu li essa mensagem do meu amigo e a gente começou a pensar sobre o assunto, me acendeu um alerta vermelho, porque a gente precisa de uma nação que leia, que tenha leitores, para que a gente consiga ter acesso aos livros. Então, obviamente, assim, eu sou super a favor do livro digital, eu tenho Kindle, eu leio o livro digital, eu acho que não tem como a gente ficar parado no tempo, então a tecnologia tá aí e a gente tem sim que abraçar todas as possibilidades que a gente tem de ter acesso ao livro. Tem um impacto ambiental menor, não precisa imprimir, não precisa distribuir, mas por outro lado, por ter vindo de uma geração que não conheceu o livro digital e que aprendeu a ler no livro físico, eu ainda tenho um carinho muito grande também pelo livro de papel. E eu acho que, pra mim, um cenário bom é um cenário onde a gente tem um leque de várias opções, que a gente tem o digital, que a gente tem o físico, que tem a grande livraria, que tem a pequena livraria. Então, eu acho que quanto mais opções a gente tem, mais rico é esse universo da leitura. Então, também, depois desse desafio do meu amigo, eu fui numa livraria física, comprei 3 livros físicos, que estou lendo, não li todos ainda, já li 2. E eu vou contar aqui pra vocês também nas próximas resenhas como foi a minha leitura, a minha experiência. Mas também acho que a proposta do Vida por Extenso agora é conseguir dar uma contribuição para fazer do Brasil um país mais leitor, que valoriza a leitura e que também está disposto a investir em livros, né? E quando eu digo investir, obviamente a gente tem o conteúdo na internet, tem gente que compra, tem gente que baixa gratuitamente, mas se todo mundo não estiver disposto a valorizar o trabalho dos autores também, a gente vai acabar diminuindo muito o número de obras que são lançadas e que chegam até a gente. Então acho que também é uma contribuição pra gente conseguir de fato investir na cultura, investir na leitura e fazer desse um hábito para ter sempre muitas opções de livros e de obras incríveis.
Outro ponto que me fez colocar o Vida por Extenso em prática, né? Essa ideia que eu já tinha, colocar ela aqui, como ela tá aparecendo agora pra vocês, aqui é fazer desse um canal para se ler mais e melhor. Então, o que eu quero dizer quando eu falo ler mais, né? Eu sei que a gente tem uma vida super corrida, quem é adulto e trabalha, estuda, tem filho, tem casa, tem as contas para pagar. E muitas vezes parece que é difícil encaixar um hábito de leitura semanal, diário, quinzenal, mensal nessa rotina tão atribulada. Então a gente tem muita informação chegando de todos os lados. Então tem WhatsApp, tem Facebook, tem Instagram. É muito fácil se distrair hoje em dia, achar alguma coisa para fazer. Mas ter um tempo para leitura é muito importante, porque ajuda a ampliar o nosso repertório pessoal, nosso repertório de vida e até a descobrir novas coisas, né? Então, quando eu tava comentando sobre o Clube do Livro, que eu gosto de ter essa troca com as pessoas que leram as mesmas obras que eu, é que a leitura é uma experiência muito única, né? Porque ela se conecta muito com o nosso repertório de mundo e com a nossa experiência de vida. Então, a forma como você interpreta uma narrativa é única pra você, porque só você viveu as experiências que você passou e pode se conectar com aquela história daquela maneira. Então, acho que o livro é um momento muito também da gente aprender sobre a gente enquanto aprende sobre o mundo. E aí, encaixar esse momento, né, mais reflexivo, mais pessoal, íntimo até, na corrida do dia a dia, pode parecer um pouco desafiador, mas eu vou dar algumas dicas pra vocês de como eu, trabalhando, estudando, morando em São Paulo ainda trabalhando longe de onde eu moro e pegando o trânsito todo dia, consigo encaixar e fazer da leitura um hábito semanal e diário, tá? Então, esse é até um dos desafios meus aí pra esse ano, que eu já vou explicar um pouquinho melhor pra vocês. E quando eu falo sobre ler melhor, eu acho que toda leitura é boa, então eu não tô fazendo aqui um juízo de valor de que tal livro ou tal autor, ou leia só os clássicos, muito pelo contrário, eu acho que toda leitura é válida. Se você gosta de ler gibi, jornal, folhetinho de supermercado, qualquer coisa é bom, mas eu também acho que existem experiências leitoras que podem abrir novas possibilidades pra gente. E eu falo até por mim também, porque muitas vezes eu fico encanada só num tipo de livro. Por exemplo, ano passado eu tava muito encanada com não ficção. Então eu só lia não ficção. E aí agora no comecinho desse ano eu li um livro de ficção que me prendeu muito. Eu falei, gente, olha quanta coisa eu perdi, talvez, por focar só num tipo de livro que naquele momento era só o que eu achava que seria interessante pra minha vida. Então acho que muitas vezes quando a gente tá aberto a descobrir coisas novas, a gente pode se surpreender com autores, com livros que no primeiro momento podem parecer difíceis ou inacessíveis ou até desinteressantes, mas que apresentam pra gente um mundo de outras coisas. Então, eu também vou me desafiar a conseguir ampliar o meu leque, né, de leituras e trazer diferentes referências aqui pra vocês. Então, acho que vão ter muitas dicas de como ler mais e como ler melhor, no sentido de diversificar o tipo de leitura que a gente tem acesso e não ficar só sempre na mesma coisa, o que também é bom, é melhor do que nenhuma leitura, mas que por outro lado também limita as possibilidades que a gente tem. E por último, pra encerrar, eu quero compartilhar com vocês algumas ideias que eu tive para colocar todas essas minhas intenções em prática. Então eu criei 3 desafios que vão estar rolando aqui no Vida por Extenso durante o ano. O primeiro deles, que é um desafio super arrojado, é um livro por semana. Então eu me desafiei, um desafio pessoal ali, uma das minhas resoluções para 2019 é ler um livro por semana. Estou conseguindo cumprir e vou compartilhar aqui com vocês semanalmente qual foi o livro que eu li em cada semana. Então vai ter post no blog e vai ter vídeo aqui no canal contando sobre a minha leitura. Então esse é o primeiro desafio que já é super arrojado. Eu olhei no calendário, 2019 tem 52 semanas, então serão 52 livros. E aí você já vê, né, o tamanho do desafio, mas também vocês ganham com isso porque vai ter sempre conteúdo muito relevante aqui. E o segundo desafio está conectado ao primeiro. Por quê? Quando eu pensei, terei que ler 52 livros no ano. Foi a segunda coisa que eu pensei logo em seguida. Quais livros eu vou ler? E aí eu fui olhar a minha estante, e a minha estante tava assim, um monte de livros, tudo misturado. Então tinha livro lá que eu já tinha lido e não queria mais ler ou consultar. Tinha livro que eu já tinha lido, mas não queria me desapegar, porque são obras muito importantes que eu quero voltar a reler ou até consultar eventualmente. Tinham livros que eu não tinha lido e não queria ler, e tinham livros que eu não tinha lido, mas queria muito ler. Então o que eu fiz? Baixou a Mary Kondo em mim, se não conhece, vai atrás, é uma guru aí da arrumação contemporânea, dá um Google nela. É uma japonesinha porreta, ela ajuda você a organizar a sua vida, a sua casa, tirar o que não precisa, pra ficar só com aquilo que realmente importa e deixar tudo mais leve, mais clean. E aí
eu peguei e comecei a arrumar a minha estante. Então eu tirei muita coisa, acho que eu tirei quase metade dos livros que tinham lá, que eram basicamente o que eu já tinha lido e não ia reler, e o que eu não tinha lido, que eu não tinha lido e também não queria saber de ler. Eu vendi para uma sebo, vendi uma parte, doei a outra, e me sobraram exatamente 150 livros, número redondinho, cravadinho, bonitinho na minha estante. Desses 150 livros que sobraram na minha estante, acho que foram o quê? 59 deles já foram lidos, então tá ok. E eu não queria me desfazer, quero continuar com eles. 79 deles não foram lidos ainda. A maioria eu já comecei, mas parei ou na metade, ou mais pro final, ou no começo, mas eu quero retomar essas leituras. E o restante que sobrou são livros mais de consulta, então livro de receita, ou guias turísticos, livros que não é pra você sentar e ler em uma semana mesmo. Então sobraram 79 livros, o que dá mais do que 52 semanas, então tem livro aí para 2019 inteiro e ainda sobra um pouco pro ano que vem. E também indo nessa onda de ser mais sustentável, como eu comprei 3 livros físicos também no final do ano passado, em dezembro, e já tenho um Kindle que tá cheio de livro eletrônico, qual foi o segundo desafio que eu dei pra mim mesma? Chama Na Minha Estante. Então eu vou ler esses 79 livros, não sei se todos 79, mas pelo menos 52, que é pra preencher cada uma das semanas. Eu vou ler um livro por semana que eu já tenho em casa, que tá na minha estante parado e não terminei ainda de ler, eu nem comecei a ler. Então são esses livros que vão aparecer aqui pra vocês no canal. Eu já fiz um post no blog do Vida por Extenso, que vai estar aqui, né, na descrição do vídeo, o blog, nossa página no Face, nosso Insta, pra vocês acompanharem quais são os livros que eu já li dos 59, quais são os 79 que eu vou ler esse ano e aqueles que estão na minha estante que são mais guias turísticos ou livros de receita, enfim, aquilo que não entrou na conta aí, mas que tá lá na minha estante também. Então, o segundo desafio na minha estante é conseguir ler todos os livros que eu tenho em casa, que eu quero ler, mas ainda não li. Isso também vale pra você, viu? Porque você fala, eu não vou ler porque não tenho dinheiro pra comprar livro, não tenho Kindle, não tenho carteirinha na biblioteca, mas todo mundo que gosta de ler, que dá valor pra isso, tem pelo menos algum, se não muitos, livros encostadinhos na estante, só esperando a vez de serem lidos. Então, acho que esse é um bom momento também pra você olhar o que você já tem em casa e aproveitar pra ler e descobrir outras coisas. Então, esse é o segundo desafio. Por último, mas não menos importante, como eu falei que esse canal é um canal, sim, prioritariamente para falar sobre leitura, que é o que eu mais gosto, mas também para falar sobre outras manifestações artísticas e culturais, a gente vai ter aqui no canal o desafio um filme por semana. Eu sou cinéfila, eu amo filme, amo seriado e principalmente eu amo a experiência de ir no cinema sozinha. Eu sei que pode parecer bizarro, mas quando eu entro no cinema e eu fico pelo menos 2 horas sem olhar meu telefone, eu entro naquela história que tá acontecendo ali. Então é mágico, é como se fosse uma chave de portal. Eu esqueço da minha vida e eu passo a viver a história daquelas pessoas. É incrível porque, de fato, o cinema tem uma capacidade muito grande de me fazer esquecer de tudo que tá ao redor e só viver aquela história naquele momento. O que hoje é muito difícil, né? A gente não consegue desligar, desconectar nenhum minuto. E o cinema me traz esse momento assim, é como se fosse quase uma meditação em que eu esqueço de tudo, limpo a minha cabeça e foco só naquela história. Então, eu vou trazer semanalmente uma indicação de filme que eu assisti. Eu vou tentar ir no cinema pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 2 semanas. Vai ter filme que tá em cartaz no cinema, que eu vou fazer resenha pra vocês. Mas não sei se eu vou conseguir toda semana, né? Por questões de agenda, de trabalho e tal. Mas eu prometo pra vocês que toda semana vai ter a resenha de um filme que eu posso ter assistido ou no cinema, ou em casa, ou no Netflix, enfim, nas diversas plataformas que existem hoje, né? Graças a Deus. Então, eu vou trazer aqui pra vocês também o conteúdo nesse desafio de um filme por semana. Bom, acho que é isso, né? Para um primeiro vídeo de apresentação, já contei quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui, o que vai rolar mais pra frente. E fica aqui o meu convite para vocês acompanharem os próximos vídeos. Todo vídeo tem junto também um post no blog, então o Vida por Extenso tá em diferentes plataformas. A gente tem canal no YouTube, a gente tem um blog, a gente tem uma página no Face e um perfil no Insta, que vão estar todos aqui na descrição do vídeo. Então se inscreve no canal e olha, dá uma checada nas outras páginas do Vida por Extenso, porque vai rolar muito, muito conteúdo legal por aí. E a última coisa, que eu tava quase esquecendo de falar, mas também é muito importante que vocês saibam, pra fazer essa questão, esses desafios, né, de ler um livro por semana e assistir um filme por semana mais interessantes, a cada livro e filme que eu assistir, eu vou escolher uma frase dita no livro ou no filme, que pra mim resume a essência da obra. Gente, tomem cuidado, viu? Isso não quer dizer que eu estou dando uma lição de moral do que é mais importante daquela obra. Muito pelo contrário, vai ser só uma forma de mostrar pra vocês o que eu, Ana, senti de mais especial e mais tocante naquela obra.
Então eu vou escolher uma frase que pra mim é a mais impactante, que sintetiza o que aquela obra representou pra mim. Vou tirar essa frase, né, do livro ou do filme e depois vou explicar melhor pra vocês na resenha o que é a obra, o que eu achei dela, como ela se conectou comigo e também vou querer saber o que vocês acharam. Então acho que é isso, vai ter sempre uma frase de resumo, né, que eu apelidei carinhosamente de um livro em uma frase e um filme em uma frase. E aí vocês vão ter acesso aí a tudo que eu estiver lendo e pensando e, por favor, isso aqui não é um monólogo, então comentem, mandem sugestões, me escrevam. Se não quiserem comentar no blog ou no canal do YouTube, eu vou deixar meu e-mail aqui, o contato do Vida por Extenso, pra vocês me escreverem. Eu tô super animada pra ouvir o que vocês têm pra dizer. Então, acho que é isso. Tô muito feliz de estar gravando esse vídeo, o primeiro vídeo do canal, e espero a participação de vocês. Muito obrigada!